Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, daquele que foi e sempre será nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o meio rápido da Galileia, aquele representado no quadro a qual temos a disponibilidade de visualizarmos. Como também a nossa querida Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, a cúpula espiritual do núcleo espírita ou núcleo assistencial espírita Joana de Ângeles, aos nossos mentores individuais, nós aqui os encarnados, e que possamos nesta noite agradável de quinta-feira, nessa primeira vez sim que aqui estou com a autorização da irmã Yara, para que trabalhemos na condução de mais uma obra e uma respectiva missão, e assim busquemos a cada dia que passa sairmos melhores do que quando aqui adentramos. Sim, acredito que a maioria dos irmãos e irmãs não me conheçam ainda. Sou o Bruno Mosman, tenho 45 anos, sou lá de Osasco, espírita desde berço. Tenho praticamente aí nesse período que estou nas exposições evangélicas, desde fevereiro de 2024 até agora, ou seja, 2 anos e 1 mês praticamente, aproximadamente já gravadas 215 exposições evangélicas. E é com essa alegria ímpar que aqui estou, nessa autorização, já desejando também uma boa noite aos irmãos e irmãs que nos acompanham no meu canal do YouTube, como também pelas redes sociais aqui do Naeja. E é isso que quero dividir convosco, queridos irmãos e irmãs. Olha o tema que nós haveremos de trazer aqui neste primeiro contato esse que ao longo desta exposição, concomitantemente trabalhadores estão no campo da psicografia, em conexão com a espiritualidade, trazendo informações para que, ao término, possamos ainda mais engrandecer-nos consciencialmente frente às nossas responsabilidades. Como bem o irmão aqui deu a missão, convidando-nos para que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Então, nesse primeiro dia, queridos irmãos e irmãs, gostariam de trabalhar como a cada um de nós, neste momento, uma das obras da codificação kardeciana, sim, que, diga-se de passagem, é uma das que mais nós trabalhamos nas casas espíritas. É a terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Publicada em sua primeira edição lá nos idos de janeiro de 1864, e estamos praticamente no meio desta obra, já que iremos trabalhar com o capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e os itens são de 8 a 10. Traremos os ensinamentos das instruções dos Espíritos. Aos irmãos e irmãs que já tiveram a oportunidade de estudar esta obra, são 28 capítulos que o Evangelho possui. Porém, tirando o 28º, que é uma coletânea de preces espíritas, trazida pelo codificador, o querido irmão Hipólito Leon Denizar do Baio, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, do 1º ao 27º capítulo. Em seu princípio, de cada capítulo vem o entendimento do codificador, da compilação dos estudos e pesquisas realizados, e sempre também ao término de cada capítulo vem justamente essas instruções dos Espíritos, ampliando ainda mais aquilo que caberia a nós, por meio das sucessivas encarnações, não apenas lá no século XIX, desenvolvêssemos a cada oportunidade de aqui nós, espíritos imortais, estarmos acoplados novamente no corpo físico. Então, é a lei de amor, a qual esses itens 8 a 10 traduzam conhecimentos transcendentes das instruções dos Espíritos. Então, este há de ser o convite nesta noite de quinta-feira. Será que podemos trazer algo também da segunda revelação do Novo Testamento de Jesus, que agregue-se a este capítulo 11 que estamos trabalhando? Lógico que sim, sempre tem algo a ser agregado, como por exemplo trazer o apóstolo Mateus lá em seu capítulo 22, versículos de 37 a 39, onde ele vai nos afirmar o seguinte, queridos irmãos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e com toda a tua mente, sim, mente consciencial e espiritual, que transcende o que é material provisório. Esse é o maior e o primeiro dos mandamentos. E o segundo, consequentemente, naturalmente, há de ser nós amarmos o
perguntamos a este princípio de entendimento de bate-papo fraterno, quem é mesmo o nosso próximo? Nós apenas no estágio nominal, ou, como diz a codificação kardeciana, onde afirma que Deus não cria espíritos prontos, mas sim princípios inteligentes, simples e ignorantes, ou seja, da estaca zero, que necessariamente tenha que estagiar lá no reino mineral, depois de um tempo passa-se para o reino vegetal, outros tempos mais chegamos no reino animal, enfim, o reino nominal, que há pouco teve inclusive um cachorrinho. Ali existe um princípio inteligente que um dia eclodir-se-á no reino nominal, por meio das etapas naturais inerentes à formação do ser em qualquer canto deste universo. Então sim, nosso próximo é qualquer ser que esteja em experiência evolutiva, independentemente de qual reino nós estejamos experienciando em nossa vida. Sim, queridos irmãos e irmãs, de forma direta ou indireta, essa passagem de Mateus nós a divisamos em outras temáticas dos expositores, monitores de cursos, psicografias, aqui são trazidas ao longo dos anos, desde a fundação de Joana de Ângeles. Mas, se essa lição nos convite a uma reflexão sempre mais ampla, significa que um pouquinho mais precisamos fazer em prol de nós mesmos, porque é dando que se recebe que devemos fazer ao próximo como aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Que bom que assim o é, e bem-aventurados são todos aqueles que assim já pensam e principalmente agem, tendo ouvido de ouvir, olhos de ver, e mãos de agir onde quer que estejam, e em qualquer situação, nas duas dimensões da vida, tanto na espiritual como também na nossa, nesses 2/3 onde estamos com os olhos abertos, por exemplo agora, em estado de vigília na dimensão material. Lógico que é desafiante nós estarmos vivenciando esse momento ímpar de transição planetária, de final de provas e expiações, segundo o nível de estágio evolutivo em qualquer canto deste universo, dentro da escala evolutiva dos orbes, onde nesta obra, como nós estamos trabalhando, lá tem sim as informações no capítulo 3, item 4, do Progressão dos Mundos, onde cada um de nós inexoravelmente haveremos de um dia gozar a perfeição relativa, jamais absoluta, na condição de criaturas. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Há pouco mais de 2000 anos atrás, apequenou-se para que nós em espírito engrandecêssemos ao longo das sucessivas reencarnações, afirmando-nos e consolidando-nos ainda mais na lei de amor. Itens 8 a 10 deste capítulo 11 que nós estamos trabalhando. Será que Lázaro, na cidade de Paris, praticamente quase 2 anos antes da publicação dessa obra, já que estamos trabalhando com as instruções dos Espíritos, pode ainda mais engrandecer-nos com esses conhecimentos acerca do tema que estamos trabalhando? Lógico. Então vem Lázaro nos afirmar que o amor resume toda a doutrina de Jesus nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação que aqui ele esteve em nosso orbe, não só no campo teórico, mas principalmente no prático. Pois, será que alguém falar, o tentar impor-se ao trem que há de fazer com que rumemos para o novo estágio evolutivo que desenha-se nos primeiros raios da nova terra, que é o mundo de regeneração, ou são os exemplos, onde quer que estejamos, e principalmente nem tendo a consequência consciencial de querermos receber retribuição do nosso próximo pelas ações bem empregadas por cada um de nós. Porque o bem agir tem que ser consciencial, tem que ser prazeroso, não por obrigação, senão não voltar-se-á a nosso próprio benefício quando voltarmos para o mundo espiritual em cada oportunidade desencarnatória. Somos viajores do universo. Quantas encarnações tivemos no pretérito passado, estamos tendo agora no presente, enquanto as outras mais teremos ao longo das sucessivas reencarnações no futuro. Então é importante ou não que saibamos que essa doutrina transcendente do Rabi da Galileia é que faz-nos a seres melhores desde que as compreendamos e as coloquemos em prática a cada dia que passa.
E que bem-aventurado esse ser celestial que disse antes de voltar à erraticidade que rogaria ao Pai, que enviasse e um dia materializasse em nosso orbe o Consolador prometido, a terceira revelação. E assim foi, a partir de 18 de abril de 1857, com a primeira obra em O Livro dos Espíritos, fora as obras complementares, quais sejam as aproximadas 500 de Chico Xavier. Sem falar das de Divaldo Pereira Franco, muitas pelo contributo de Joana de Ângeles, que leva o nome dessa casa, Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e quantos mais, que trouxeram os exemplos transcendentes conscienciais para que nós também, pequenos ainda como somos, no campo da moral como também no campo do intelecto, buscássemos nos espelhar em seus bons exemplos, o que? Concretizados. É isso que fará nos a seres melhores. Saiamos dessa atmosfera tão pesada de guerra, fome, corrupção, mentira, adultério por pensamento em atos concretizados e outras tantas coisas mais, ainda negativas que a nossa humanidade, onde afirmam os irmãos espirituais que pouco mais de 8 bilhões de seres estão atualmente encarnados no nosso orbe, e como ainda nós vemos isso por meio dos meios de comunicação. E o que cabe a nós mesmos, os espíritas e cristãos, a potencializarmos a lei de amor, a convite desse item 8 a 10, é justamente fazermos a nossa parte e também usarmos da conexão da prece não adecorada, a conversa sincera com a fonte criadora, Deus, as nossas necessidades, para que por meio do pensamento, já que é o elo mais sério a ser atingido, do remetente ao destinatário, ainda como destinatário não receber em sua integralidade em qualquer canto deste universo. Então significa que nos lugares que estão passando as suas situações mais difíceis de serem vivenciadas no campo reencarnatório, podemos os auxiliarmos, lógico, por meio da oração. Não é assim que nós fazemos. Daqui a algumas poucas horas, ao colocarmos a cabeça no travesseiro, o corpo físico repousar, para recompor as energias e encarar o novo desafio reencarnatório no dia seguinte, e o espírito desdobrar-se de 6 a 8 horas e voltar para esse mundo espiritual. E lá, nos 7 dias da semana, o que nós estamos fazendo? Lendo, estudando, trabalhando, sendo útil ao meio, ou estamos dispersos dentro da nossa programação reencarnatória? Trabalhemos de uma forma mais ampla, mais assertiva, nestes 2 terços, quando estamos com os olhos abertos na matéria, no mundo material, para que a consequência disso, na erraticidade, nas madrugadas, sejam mais cristalinas, lindas e consolide-nos a sermos realmente cristãos mais envoltos a esta lei de amor, a qual estes itens nos convidam do capítulo 11 que nós estamos trabalhando. Porque sim, é o sentimento por excelência, onde quer que este sentimento desenvolva-se e esteja reverberando, sendo compartilhado neste universo. Nos sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso por nós, em nossa individualidade, realizados. De que forma? De baixo para cima, de dentro para fora, sendo ferramentas de construção de um dia nós vivenciarmos dias melhores para a nossa humanidade. Nós, os nossos descendentes esses que nós poderemos ser, se meritocracia para tanto nós as construirmos. Quantas vezes nós reverberamos em nossa consciência, é dando que se recebe, é dando que se recebe. Como dizia Emmanuel Novar, no início da Lavra Mediúnica de Chico, convidando-o para que estivesse até o ano de 2002, dos seus 92 anos de idade, desenvolvendo algo que fosse transcendente para a humanidade. Chico precisava de disciplina, como também de disciplina e ainda disciplina. 3 vezes repetindo a mesma palavra, deixando no Espírito Eterno de Chico a sua responsabilidade, como de Divaldo Pereira Franco, das espíritos mentores que trabalharam com esses seres e outros mais que poderíamos aqui citar. Lógico que são situações que nós já as absorvemos em nossa pequenez espiritual, no campo reencarnatório, mas sempre convidemos, queridos irmãos e irmãs, a dizermos a nós mesmos: toda vez que aqui estiver dentro do Joana de Ângeles, do Naeja, eu saiba que, independentemente da temática, como também de quem aqui esteja à frente, o conteúdo transcendente, algo tenha que levar para o meu dia a dia.
transformar-me em ser melhor, se assim eu pensar e principalmente concatenar as ideias e as colocá-las em prática dentro das nossas possibilidades, limitações. E é natural a cada um de nós, neste desafio reencarnatório de nós aqui estarmos. Mas serão comidos centuplicados os esforços que nós conseguirmos com mais exatidão ou sem empreendermos. Não é assim que no capítulo intitulado O Cristo Consumador desta obra, aqui a qual nós estamos trabalhando, também nos afirma exatamente nessas palavras: serão centuplicadas as benesses a serem colhidas com os vossos esforços individuais em prol do quê? Do coletivo, do todo, do macro. Buscando sair um pouco do eu do singular, do individual. Porque isso não tornar-nos a seres melhores, como tampouco far-nos-ão seres integrantes do próximo estágio evolutivo, que Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel e tantos outros mais afirmaram-nos que sim, desde a década de 70 já está em pleno vapor em seus alicerces iniciais. Convido-nos a quem não teve a oportunidade ainda do estudo dessa quadrilogia, 4 obras, não de Joana de Ângeles, mas de um grande irmão espiritual que com ela trabalhou junto a Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda. Quadrilogia se intitulada Transição Planetária. Lá vem esse querido irmão estelar afirmar-nos que seres lá da constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planeta de Alcione, nas palavras de Divaldo, de grandeza superior, aqui acordando-se estão por meio da reencarnação desde a década de 70, a convite do Mengo Rabi da Galileia. E temos no YouTube a afirmativa de Divaldo, assim transbordando as nossas consciências de que os exemplos aqui estão corporificando-se. Nós seremos, ou estamos sendo, ou haveremos de ser no futuro, bons alunos. Nesses exemplos a estes que já estão mais à frente, passando por momentos semelhantes aos nossos, por meio desses anos que nós estamos nas sucessivas encarnações, mas por terem vencido, agora querem também atingir patamares maiores, suas evoluções, dando-nos os exemplos que precisamos, senão cá-eles não viriam para o campo reencarnatório. É transcendente que desenvolvamos e ampliemos essa lei de amor neste momento turbulento do nosso querido planeta Terra, da nossa querida essência Gaia. Façamos o que compete a cada um de nós dentro de nossas possibilidades. Não nos contaminemos com o que as mídias nos distribuem diariamente, principalmente a depender do telejornal. Muito pelo contrário, contagiemos com o que o Maeja proporciona-nos ao longo deste ano e desde a sua fundação, e outros anos mais a posteriori. E assim, daremos satisfação à nossa consciência ao voltarmos ao mundo espiritual, que esforcei-me para ser uma pessoa melhor, consciente de que sim, muito mais eu poderia ter feito nesta encarnação que acabo de abandonar, mas para o futuro, as próximas vestimentas, seja no corpo feminino ou masculino, não importa o que trate aqui, cresçamos espiritualmente, sejamos melhores, busquemos atividades mais amplas onde quer que nós estejamos, como fez Divaldo Pereira, como fez Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos por Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier e tantos outros mais. Como nós não teremos desculpas conscienciais a nós mesmos a serem empreendidas ao voltarmos para o mundo espiritual, queridos irmãos e irmãs, porque o que não nos falta são exemplos concretizados no campo material para as nossas consciências, de que cabe apenas e pessoalmente nós sermos as ferramentas, os artífices deste mundo de regeneração que nós queremos que vivenciemos para os próximos anos, décadas e séculos neste ordem. Então assim vem continuar o nobre Lázaro também nos afirmando que a lei do amor, sim, ela substitui a personalidade e a fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Essas misérias sociais que nós estamos acompanhando na humanidade, será que é por ignorância, por falta de luz consciencial e espiritual? Em porcentagem, se fôssemos aqui
fazer uma comparação desses pouco mais de 8 bilhões de seres reencarnados. Será que seja 20% já está minimamente desperto? Na certeza de que não é um corpo físico, mas está estagiando em um de muitos outros que já teve, muitos outros, tantos que haverá de ter no futuro. E que existem muitas moradas na casa do Pai, como disse o Rabi, que também existe a progressão dos mundos, que os atingiremos onde quer que estejamos, com os nossos esforços individuais. Isso faz com que não exijamos do próximo aquilo que muitas vezes nós não sabemos dar, ao meio como em potencialidade já estarmos devendo para com a consciência dos mais necessitados. Perguntamos, direta ou indiretamente, será que a humanidade exige demais? Nós, os espíritas e cristãos, no campo da prática, temos essa resposta. Então vamos potencializar as nossas ações nas mãos de agir em prol desses mais necessitados. É o que nestes momentos iniciais nós estamos dependendo que é assim que Jesus está nos convidando por meio da contribuição da falange do Espírito para a verdade, dessas instruções dos Espíritos. Aqui um quadro comparativo daquilo que eu falei logo no início. Por que eu falei isso? Para que chegássemos a esse slide, queridos irmãos e irmãs, estamos investindo, conscientes ou não, há milênios e milênios para a nossa ascensão espiritual. Sim, lá desde os seres inorgânicos, como por exemplo o reino mineral, depois dos reinos posteriores e consequente já na condição de seres orgânicos. No reino nominal, inclusive, tem uma oportunidade de termos o quê? O livre-arbítrio relativo, jamais o absoluto, porque senão o que nós deveríamos já ter feito neste orbe. Se é relativo e está acontecendo tudo isso que acontece atualmente, quiçá se ele fosse absoluto. Então já sabemos o que é errado, como também o que é certo. E nesse ínterim, o que cabe fazermos para que potencializemos tudo isso que nós recebamos aqui na Eja. Sou de Osasco, busco nas casas que eu sou de origem fazer com que tudo que eu aprendi eu busque melhorar. Como eu disse, em alguns momentos escorregaremos, outros tantos nós iremos ascender. E a convite da cúpula espiritual aqui nós temos o querido irmão, como exemplo que estamos citando neste slide, um querido animalzinho, um cachorrinho, um princípio inteligente que um dia ele codiciar no reino nominal. Está vendo como a cúpula espiritual faz com que coloquemos exemplos práticos, não apenas materiais no campo dos slides. Quem não gosta do cachorrinho, do gatinho, ou quem quer que seja, pode falar, irmão. Mais um voluntário. Mais um voluntário, exatamente. Na próxima vez que eu voltar aqui, eu vou cobrar de ver a presença dele, então, hein? Então é isso, queridos irmãos, que convida-nos esses reinos anteriores, desde o mineral até que cheguemos ao reino nominal. Cabe ao nome a cada um de nós sermos os artífices da nossa felicidade. Um exemplo vem após o outro, por meio das intuições desse momento dos amigos espirituais. Sempre gosto de lembrar, lá da comemoração de 50 anos do desencarno de Bezerra de Menezes. Ele voltou para o mundo espiritual, recordam-se, no mês de abril do ano de 1900. 50 anos após, lá no mundo espiritual, vem Celina, a mensageira direta da rosa mística de Nazaré de Maria, dizendo: Bezerra, atinjais os patamares evolutivos já consequentes para que reencarne em qualquer orbe deste sistema solar, como também fora deste sistema. E o que Bezerra de Menezes diz? Nobre irmã, leve a minha petição de que quero ficar na terra do Cruzeiro do Sul, enquanto a lágrima de um poço da face de um ser em sofrimento aqui esteja rogando a nós, os trabalhadores da luz, para que seja amenizada as suas dores e sofrimentos. Será que foi deferido o pedido por meio da rosa mística de Nazaré de Maria? Sim, foi. E aqui Bezerra, reconhecido por nós, os espíritas, os médicos dos pobres, com seus mais de 10.000 seres, médicos espirituais que respondem em seu nome, tanto nos auxiliam no nosso campo do dia a dia, porque ora estamos desequilibrados, ora estamos equilibrados, e é natural, é consequente no estágio final de provas e expiações. Não exigimos tanto de nós, porque não adianta nós queremos uma única reencarnação resolver todas as buchas do pretérito de reencarnações de milênios anteriores. Não, vamos com calma, com solidez e conscientes do que mais pudermos fazer nossa capacidade, ou façamos. É o convite
a cada um de nós por meio desse âmbito dos nossos mentores individuais, aonde quer que nós estejamos. Então fique esse exemplo de que sim, qualquer canto deste universo, é importante que achamos integrais iniciais, depois intermediários, para que um dia cheguemos no quinto e último degrau evolutivo de Mobre, capítulo 3, item 4 desta obra, os mundos celestes e divinos, onde esse ser divisamos Jesus, que lá em atingindo a perfeição absoluta, retificando a perfeição relativa na condição de criatura, porque a absoluta só o Pai Deus pode a obter, lá em condição de entrar e sair nesses homens, a qual tenha chego pela lei do amor, atingir esses patamares transcendentes, anjos, arcanjos, serafins, governadores de sistemas solares, de galáxias. Inexoravelmente todos nós haveremos de chegar também nesses estágios evolutivos. Então vamos convidar-nos para que aceleremos o nosso processo evolutivo. Cabe apenas então somente a nós. Não há de ser fácil, é o abandonar do homem velho, é o melhor orar e vigiar e principalmente fazer o que compete que façamos dentro de nossas possibilidades. Peço desculpa que a voz está falhando um pouco, porque, queridos irmãos e irmãs, está sendo quase todos os dias exposições uma atrás da outra. Amanhã mesmo estarei no Fé em Deus de Osasco, final de semana também, mas está tudo certo. Unamos em uníssono de corpo e alma para que cresçamos e saibamos que depende de cada um de nós potencializamos essa lei de amor. Itens 8 a 10 do capítulo 11. Lembro que eu falei da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Será que ela também tem algo a contribuir com o tema que nós estamos trabalhando? Afirmo-vos que sim. Então vamos remeter a nossa consciência lá na questão de número 879, onde o professor Rivaio vai fazer o seguinte questionamento aos irmãos espirituais: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Mas em uma única encarnação, depreende-se que? Será que esse foi a vontade de Allan Kardec assim questionar os espíritos? Recebamos a resposta. O verdadeiro justo, a exemplo do mestre, do Rabi, da Gabriela, do meio, do nobre Rabi, porque ele praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, quanto mais fizermos em prol do meio, mais estaremos buscando a nossa evolução. Está fora a resposta da falange do Espírito da Verdade a respeito do que estamos trabalhando neste exato momento, queridos irmãos e irmãs. Não está fora, mas é como eu disse, é o remédio amargo mais salutar para que lavemos em espírito e não incorramos em erros de tanto cometemos no pretérito, e assim o presente seja mais assertivo e transformador, transmutador do que era negativo para coisas positivas. É o convite agora dessa questão 879 e sua respectiva resposta. Ampliemos as benesses onde quer que nós estejamos em nosso dia a dia. Por que não trazer mais uma questão um pouquinho após essa 879, agora lá na questão de número 886? Porque Kardec, ele é e há de ser para a eternidade um grande pesquisador, pedagogo, enfim. Pergunta Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia o meigo Rabi da Galileia? Respondem os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós, em nossa individualidade, tantos as temos e tanto ainda as empregamos de forma, algumas vezes direta, outras indireta, de forma malévola ao nosso próximo, a outrem. Então, temos que ter, sim, indulgência para com a perfeição também dos nossos semelhantes, nós em busca da ascensão espiritual do campo reencarnatório e, enfim, perdão das ofensas. Mas primeiro, empreendamos o auto-perdão, porque assim fazendo, estaremos realmente equilibrados, para que saibamos como conduzir o perdão mais amplo a quem tenha nos ofendido, no pretérito ou no presente, ou em ambas as situações. E assim potencializaremos em muito as benesses que esses nossos irmãos precisem receber. Disse Jesus: fiqueis com uma boa causa. Não importa se eles serão reconhecidos pelos nossos esforços em buscarmos
perdão por meio das boas ações. O importante é que tenhamos a consciência de que esforcei-me para tanto. Então, eu fiz a minha parte, cabe ao meu irmão e a minha irmã também fazer a dele. É esse o sentido amplo macro desta afirmativa de Jesus. Queridos filhos e filhas, fiqueis com a boa causa, onde quer que estejais, junto aos vossos irmãos, encaminhada evolutiva. Kardec vem trazer uma nota a respeito dessa resposta dos irmãos espirituais, nos dizendo: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, como gostaríamos de também estar recebendo, que desejaríamos sim. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos em todos os reinos. Novamente voltamos a este trecho transcendente de que haveremos sim de sermos mais felizes, desde que os que estejam ao nosso redor também estejam empreendendo os seus esforços e caminhemos juntos aonde quer que estejamos, demonstrando principalmente de que estamos fazendo valer toda vez que aqui deslocamos de nossos lares ou ambientes profissionais a este espaço transcendente de pão material como também do pão espiritual. Como estamos os recebendo no nosso dia a dia? Além de Lázaro, agora vamos trazer Fénelon, lá na cidade de Bordeaux, em 1861, nas instruções dos Espíritos. Este querido irmão agora nos afirmando que, queridos irmãos, utilizarem o proveito estas lições. Sua prática, sim, é difícil, ainda há de ser por meio das próximas reencarnações, mas elas retiram a alma imenso benefício. Poderemos ser duplicados os nossos esforços e as nossas concretizações. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, abrindo aspas, amai-vos e fechando estas aspas, e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos viverão a gozar o merecido repouso. A gozar o merecido repouso por meio dos seus esforços individuais, de baixo para cima e de dentro para fora, trabalhando primeiro eu, em prol do todo, do macro, do coletivo. Será que é isso que o irmão Fénelon, na cidade de Bordeaux, está nos afirmando e está em uníssono com tudo isso que nós estamos recebendo nesse momento de intuições da cúpula espiritual do Naeja? Afirmativamente. Então, esforcemos para que desenvolvamos em potencialidades maiores, onde quer que nós estejamos. Fica a nossa gratidão a esse querido irmão. Mas não acabou. Temos agora a contribuição de Sansão. 2 anos após, vem este outro irmão nos dizer que amar no sentido profundo deste termo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que desejamos que seja feito a nós mesmos. Então, está falando, só que em outras palavras, mesmo o objetivo consciencial que nós estamos trabalhando até o prezado momento. Continua ele dizendo: é encarar a grande família humana como a sua própria. Porque quantos pais, mães, avós, tios, filhos nós tivemos por meio das sucessivas reencarnações? E quantas vezes nós choramos o temporário, conexão que nós temos com esses parentes que há poucos anos ou décadas voltaram para o mundo espiritual, se tantos outros nós já tivemos. A nossa família é tão transcendente e espiritual, queridos irmãos e irmãs, é o que nos convida a este raciocínio inicial deste segundo slide do irmão, que vem nos convidar a esta reflexão, para que na sequência vejamos que, porque essa família nós iremos encontrar aonde quer que elas estejam, em outros mundos, obviamente, mais adiantados ou não, a depender do nosso plantio e das suas respectivas colheitas. É o que nos afirma consciencialmente o irmão espiritual Sansão, sim, pois os espíritos que a constituem são como nós mesmos, filhos da fonte criadora de Deus, marcados na fronte para se levarem ao infinito, alguns acelerando seus processos, outros
estacionando, jamais regredindo. O Espírito não regride onde quer que ele esteja no universo. Mas podemos estacionar? Será que existe alguma obra que possa fazer com que tenhamos uma compreensão um pouco mais ampla sobre este poder estacionarmos em nossas respectivas emoções? Sim. Deixo dois convites aos queridos irmãos: a obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, porque também não convidamos a obra Os Exilados de Capela, do irmão Edgar Armand, demonstrando-nos que o intercâmbio entre mundos sempre ocorreu. Alguns mais evoluídos para os campos menos evoluídos e vice-versa. Tudo vai depender dos nossos esforços em concretizações. Quem aqui não quer atingir a perfeição relativa na condição de criatura? Então, esforçarmos-nos sim para de hoje em diante, em multiplicando todos os outros temas que aqui nós recebemos do Naeja, fazemos com que isso esteja mais perto do que nunca, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir em prol dos mais necessitados. Sim, é isso que faz com que saibamos que o Espiritismo, por sua vez, agora voltando do irmão Lázaro, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto transcendente, universal, divino, qual seja, fiquemos atentos, porque essa palavra vem da lápide dos túmulos vazios, sim, e a reencarnação, vencendo a morte do corpismo material provisório, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual, que é o que nós valeremos onde quer que estejamos, o patrimônio intelectual por nós esforçados em cada oportunidade reencarnatória, avaliando, pesquisando, raciocinando e colocando em prática como patrimônio moral da vida da caridade, da fraternidade, do amor transcendente. Não é este o item que nós estamos trabalhando, itens 8 a 10 do capítulo 11, a lei de amor. Tudo é um encontro do que nós estamos trabalhando até o presente momento, e afirma-nos novamente agora Lázaro, que por meio das sucessivas encarnações que apaga a lápide desses túmulos, que haverão de ser sempre vazios ao longo dos tempos, no campo evolutivo dos órgãos, não só do planeta Terra, assim saibamos quais são os reais valores que devemos construir espiritualmente, que é o que nós recebemos onde quer que nós estejamos, gozando-nos em prol de nós mesmos, como também dos nossos semelhantes. Será que a querida irmã a qual leva o nome Esta Casa pode algo contribuir conosco também? A amiga Joana de Ângeles, por que não dizer aqui em sua obra intitulada Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, o que essa irmã transcendente estelar pode contribuir com a temática que nós estamos trabalhando nesta obra? Vem ela dizer em um dos trechos desta obra que amar é abrir o coração sem reservas, de forma transcendente, sendo útil e prazeroso, não por obrigação, jamais. Encontrar-se desarmado dos sentimentos de oposição, porque cada um está no degrau evolutivo, está tudo certo até o presente momento, nesse final de provas e expiações, nesse momento de transição planetária, sempre favorável ao bem e ao progresso de todos nós, não apenas nós em nossa individualidade, no todo. Mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas por estes nossos irmãos e irmãs, oremos por eles. Desejemos que eles também despertem e, como nós, sejam os artífices da construção de um mundo melhor. É isso que faz-nos dar seres integrantes nas próximas e sucessivas encarnações, interagentes com a nova Terra, com patamares maiores e mais leves, mais cristalinos e genuínos para a nossa busca da felicidade relativa. É o que nos convida a querida irmã Joana de Ângeles, há quantos anos e décadas aqui, promovendo a caridade universal a todos aqui acorrem a esta casa, sempre de portas abertas a receber quem quer que seja, inclusive, como aqui vemos há pouco, de outros reinos como o reino animal, e tudo isso está certo. Vamos nos auxiliar, queridos irmãos e irmãs, e enchamos o nosso coração espiritual de alegria e de bem servir onde quer que nós estejamos. É o convite a qual deixa essa irmã ao nosso capítulo 11, itens 8 a 10, que estamos trabalhando. Vamos trazer também Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, e conforme o Chico voltou ao mundo reencarnado no ano de 2000, lá no interior do estado, a qual nós estamos neste momento no estado de São Paulo, vem Emmanuel dizer em uma de suas milhares de psicografias empreendidas
com as mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, convidando-nos de que devemos nos refugiar no templo à parte, dentro da nossa alma transcendente, da consciência que cabe a cada um de nós desenvolvermos, porque somente aí nós haveremos de encontrar as verdadeiras noções da paz e da justiça transcendente, não apenas das leis materiais, independentemente da nação a qual estejamos dentro de um campo reencarnatório, como também do amor e da felicidade reais, transcendentes. Aqui o Senhor nos destinou como centelha divina a eclodir-se em cada oportunidade a que acoplarmos em um corpo físico de carne e osso. Mas repito o que eu disse lá no início, queridos irmãos e irmãos, esforcemos-nos no campo do estado de vigília nesses 2 terços com os olhos abertos, para que daqui a algumas horas sejamos mais úteis e transbordemos em felicidade por estarmos contribuindo com sem desequilíbrio, em ignorância, na erraticidade, no mundo espiritual, na 4ª dimensão. É o convite a qual em uníssono aqui nos convidamos para que assim o façamos, porque valerá a pena estarmos vinculados a esta casa transcendente, uma EJA, o Núcleo Assistencial Espírita Joana de Ângeles. Eis o convite do querido Emmanuel às nossas consciências espirituais que transcendem as materiais. Será que Madre Teresa de Calcutá tem algo também a nos dizer? Lógico, vem a nos dizer, é fácil amar os que estão longe de nós. Como, por exemplo, nós que não nos conhecemos muitas vezes dentro do ambiente familiar, mas e entre 4 paredes, onde muitas vezes por meio da reencarnação nós estamos vindo com desafetos do passado por nós mesmos, empreendidos as ações malévolas em que Deus, como é a fonte criadora perfeita, faz com que unamos em objetivo de repararmos as ações erradas por nós mesmos provocadas e dizendo consciencialmente: hei de ser feliz se estes que estiverem ao meu lado no campo familiar também venham comigo para a eternidade da felicidade, sendo útil, transbordando em intelectualidade e moralidade. Alguém entenda que assim sermos-á consciencialmente de que ajamos no nosso dia a dia, bem-aventurados os que assim já pensam, como também consequentemente ajam em seus pensamentos e atos concretizados. É o que convida, logicamente, agora essa querida irmã. Mas continua ela dizendo: mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Por esses motivos, neste momento que vos apresentei, que visamos os trabalharmos no nosso dia a dia, dentro de nossas possibilidades. Estamos partindo para o feixe do nosso bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs. Eu acabei há pouco, há cerca de um mês e pouco, esta obra do Grupo Espírita Emmanuel, GEM, que lá desde o seu fundador, Rolando Ramaciotti, como também de Caio, Chico Xavier, porque nessa época não existia e-mail, não existia plano ilimitado de telefonia, então a comunicabilidade era por meio de carta, e essas cartas muitas vezes demoravam para chegar do remetente ao seu destinatário. Então Chico Xavier, muitas de suas obras já publicadas pelo GEM, que é uma editora e também um grupo espírita, trocava essas cartas aonde existiam confidências ali transcendentes, e gostei de trazer esta para a temática que nós estamos trabalhando, porque quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós dizemos a nós mesmos: ah, hoje eu não vou na EJA não, ah, eu estou com uma dor de cabeça, poxa, o dia foi conturbado, não estou com saúde psíquica como também física para lá absorver uma exposição evangélica como uma sequência aos tratamentos da casa. Não que estejamos errados em nossa integralidade em assim pensar ou também agir, mas será que se assim arrastássemos para aqui estarmos o remédio a que nós viéssemos a receber, coisa que muitas vezes um remédio para dor de cabeça não tirasse esse desconforto de nós? Por que eu estou dizendo isso? Olha o que Chico Xavier cita sobre os seus desafios no campo de sua lavra transcendente quando aqui esteve reencarnado. Prestemos atenção nesses 2 slides, a qual é transcendente, queridos irmãos e irmãos. Na obra Cartas de Chico Xavier, vem dizer lá para Rolando Ramaciotti que em um trecho destas cartas, vejamos, nosso portão de entrada lá em Uberaba, onde Chico trabalhava, logicamente, portão de ferro com pesados engastes, já foi derrubado e substituído 6 vezes. Tiros já foram dados sobre a nossa casa, tiros de arma de fósforo, todos nós já sabíamos disso. Olha como é.
os seres em ignorância ainda presentes por meio da reencarnação ou na erraticidade no entorno do nosso planeta Terra. Bombas diversas já foram colocadas em nosso pátio de entrada. E lembre-se que Chico atravessava as madrugadas com pessoas desconhecidas e tinha que estar ainda com a sua fisionomia alegre, confortante e acordar cedo no dia seguinte. Quem de nós passaremos por esses desafios? Será que Chico ficou com medo em algum momento? Chico, dentro de um campo reencarnatório, humano como nós, ele e Divaldo não eram em perfeição relativa ainda reencarnantes desta última reencarnação, mas sim, foram seres transcendentes em comparação à massa humana, a nós, pouco mais de 8 bilhões de seres. Mas não acaba ainda o relato de Chico Xavier. Olha o que ele diz na sequência: pedras de 2 a 5 quilos já nos foram atiradas, obrigando-nos a ocultar-nos nos recessos da nossa moradia, até que passassem as crises de desespero de nossos agressores gratuitos. Quem são mesmo os agressores gratuitos que podem estar ao nosso lado no nosso dia a dia, nos 7 dias da semana? Aqueles que, a depender da nossa condição moral e principalmente pensamentos e atos concretizados, os ditos obsessores. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me quem pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhado espiritualmente. O que Chico Xavier fez em prejuízo entre os trabalhadores lá do grupo espírita da prece, em prejuízo destes que estavam ali apedrejando, atirando arma de fogo e outras mais situações prejudiciais. E o que fez Chico? Continuou o seu labor mediúnico, transcendente cristão, até o ano de 2002, até os seus 92 anos de idade, convidando-nos para que também cumpramos, queridos irmãos e irmãs, sem reclamar, ser mais grato por tudo que Deus e os nossos mentores espirituais proporcionam-nos para que desenvolvamos a lei de amor destes itens 8 a 10 do capítulo 11 que nós estamos trabalhando, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha lá, 2 anos após o meu nascimento foi publicada essa carta e entregue lá no Grupo Espírita Emmanuel no ano de 1983. Tem até a página, caso os irmãos queiram acompanhar nesta obra, que é muito bacana. Muitas informações ali psicografadas foram transmitidas e foram ali compartilhadas entre ambas as partes. Vem também Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, gosta de trazer essa frase em praticamente todos os conteúdos que eu venho a trabalhar nas casas espíritas. Vem ele nos dizer, sempre colocando dicas de passagem no plural, que solidários nós haveremos de ser união. Mas se formos separados uns dos outros, o que haveremos de ser apenas então somente pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis ao meio, aos mais necessitados. Mas volta ele, dizendo, juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos, os nossos objetivos reencarnatórios, transcendentes e universais, aonde quer que nós estejamos. Será que convida-nos Bezerra de Menezes para que potencializemos ainda mais essa lei de amor intrínseca em nossa centelha divina? Afirmo-vos que sim, queridos irmãos e irmãs. E fechemos aqui logo com o Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual conhecemos com Francisco de Assis, lá desde o século XI, da sua última encarnação, e um trecho de sua oração, convida-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, aonde quer que nós estejamos. Então vamos fechar agora, em absoluto, com um tríplice aspecto, também há de ser transcendente às nossas consciências, mas antes pergunto-vos, é ou não normal que possamos ser felizes na simplicidade, na humildade, como essa imagem ilustrativa? Será que precisamos ter muitos bens, muitos recursos pecuniários para que atinjamos a felicidade? E os que a obtêm são felizes em sua integralidade? Temos a resposta. Então saibamos sermos gratos com o que nós temos e felizes, e distribuamos as benesses aos nossos semelhantes. Agora sim, na sequência, que possamos deixar com cada um de vós esse tríplice aspecto no feixe desse nosso bate-papo fraterno: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Disse Jesus: amai-vos esse o primeiro mandamento, mas instruí-vos esse o segundo, bem que andar lado a lado. De autoconhecimento, todos os tópicos que aqui poderíamos apresentar, deixemos apenas então somente aquela frase que em nossas consciências reverbera de Sócrates: conhece-te a ti mesmo, porque assim lapidaremos
nas mazelas do passado, em as concretizando e as findando em nossa atual programação encarnatória, neste presente. E sim, na sequência, a praticar bem da caridade e da fraternidade, que far-nos-á, concretizar-nos-á seres integrantes da lei do amor, da lei da caridade, da fraternidade, do amar ao próximo como a si mesmo, que é o título do capítulo 11. Agradecendo a presença de todos que aqui estiveram presentes, aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelas redes sociais, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, nas ruas, em seus automóveis, onde quer que estejam. Saibam que na sequência, pela cúpula espiritual, como nós aqui os encarnados receberão, onde quer que estejam, os letivos reconfortantes dos seus campos perispirituais, como também nos nossos campos materiais da carne e do osso, como nós que estamos aqui no campo presente, a cúpula espiritual, os nossos mentores individuais, e que possamos na sequência, daqui a pouquinho já recebendo as psicografias e também os atendimentos, buscarmos sairmos o melhor que pudermos em comparação a quanto aqui atendemos há poucos minutos atrás. Queridos irmãos e irmãs, então na sequência eu vou convidar o irmão para que possa fazer as vibrações finais. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de semana e até uma próxima oportunidade, se a fonte criadora assim permitir e os trabalhadores encarnados aqui desta casa. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, irmã. Obrigado. Bruno, muito obrigado por esse banquete espiritual. Eu que agradeço. Que você possa ter um bom profissional para todos nós.